falar se a Bíblia ainda é um livro atual não é fácil. Talvez você que cursou faculdade federal, estadual ou mesmo nas privadas da vida, você deve ter encontrado algum colega mais neo-ateu ou talvez algum professor cético, alguém que não acredita em muita coisa, talvez até alguém niilista que não acredita em nada e duvida de tudo. E quando as pessoas falam sobre a Bíblia, os argumentos são exatamente: isso é um livro antigo e não tem mais nenhuma relevância para a nossa atualidade. A Bíblia é coisa do passado, é coisa de gente ultrapassada, é coisa de gente antiquado. E aí muitos, principalmente jovens, quando se deparam com essa realidade, são forçados para se adequar a esse mundo, a abandonarem a verdade das Escrituras, por achar que é uma verdade antiga, uma palavra antiga, e se atualizarem a este mundo. E exatamente porque acham que a Bíblia não é mais atual, a Bíblia foi escrita por um pessoal de cabeça ultrapassada, um pessoal que ainda nem acreditava que a Terra era redonda e eram extremamente limitados no que diz respeito ao conhecimento. Então, muitos acreditam que é só um livro de história da religião de Israel, mas não tem nada a ver conosco. Talvez você que encontra aqui já passou por esse tipo de debate, conversando com um amigo, conversando com um professor, e principalmente os jovens têm a sua fé testada nesse ponto de vista aí. E a gente olha, conforme está ali, se a Bíblia ainda é um livro atual, é uma pergunta que parece simples, mas quanto mais a gente vai indo, vai verificando que não é tão simples assim. Porque eu tenho uma coisa para dizer: se a Bíblia não é atual, vamos para casa, que o que a gente está fazendo aqui é teatro. Se a Bíblia não vale a pena, não importa a gente ficar cantando aqui, vir para um culto, é só ritualismo religioso. Não importa, a gente é só mais uma ONG, a gente é só mais uma organização que tenta ajudar os outros, só mais uma organização que tenta se ajudar com fins sociais, talvez até com fins de entretenimento, que muitas vezes nem tem fins sociais, é só: tá de bobeira no sábado à noite, não está fazendo nada, vamos para a igreja. Não estou fazendo nada, vai, não, hoje não tem esse negócio de pandemia, eu nem posso passear direito, na igreja vai ter culto, bora para lá, bora, pelo menos vai ter um movimento, alguma coisa assim. Se a Bíblia não é atual, nossa vida se limita então a um ritualismo muito vazio, ou somente a um clube social que a gente frequenta, conversa, conhece pessoas e conhece família. Mas se a Bíblia é um livro atual, aí sim, a nossa vida com Deus, a igreja é muito mais do que mero formalismo, mero ritualismo, mero clubismo, é muito mais do que isso. Só que essa pergunta ela precisa ser respondida. Eu queria convidar você para acessar o texto bíblico na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu queria que você também deixasse aberto esse texto, que eventualmente a gente vai ficar voltando para ele. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o verso 17, falam um ponto bastante peculiar sobre a Escritura. De textos que falam, da Bíblia que falam sobre ela mesma, este texto é um dos textos mais peculiares. E falando se a Bíblia ainda é atual, a gente precisa começar por este texto. Acessou aí na sua Bíblia impressa, sua Bíblia digital, qualquer dispositivo que você esteja usando aí, contando que seja a Bíblia e não qualquer outra rede social aí, que não vá para o Instagram, não vá para o WhatsApp, qualquer outra coisa aí. Vamos lá no texto bíblico. 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz o seguinte, acompanhe na tua Bíblia: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. De maneira muito específica, o apóstolo Paulo aqui dá um resumo, mas ao mesmo tempo afirmações profundas sobre a natureza das Escrituras, a natureza da palavra de Deus, e ele insiste que ela é divina. O livro que você tem na mão aí, ou o texto que você olha agora, faz parte de uma coleção muito maior, O pessoal lá na mídia está mudando ali. Acontece. Acho que o pessoal que trabalha em mídia de igreja sabe que esses equipamentos, eles gostam de se apresentar nesses determinados momentos. Quem nunca precisou entregar um trabalho e a impressora negativo? É na hora que eu quero.
E a impressora manda. Você pode até digitar o computador na hora que quiser, mas a impressora tem inteligência própria, né? E a inteligência artificial dela precisa ser pesquisada. E também, data show, ou quando o computador está sendo projetado em igreja, em palestra, em qualquer lugar, aí dá para fazer essas graças aí, às vezes, negativo. Você botou tudo certinho. Lembra que o Danilo pediu, manda com antecedência para estar tudo certo. Aí eu mandei, mas agora o computador diz, negativo, negativo. Agora vocês vão esperar o meu tempo. Acontece essas coisas aí. É por isso que o pessoal vai defender TCC em faculdade e fica preocupado mais com o PowerPoint do que com os avaliadores. Diz, computador não travou, passei. Porque se travar, já é um mau presságio de que eu vou ficar reprovado. Então, esses negócios acontecem. Fiquem tranquilos, pessoal da mídia, fiquem aí tranquilos. A gente segue aqui sem nenhum problema. Muito obrigado, irmã, estou precisando mesmo. E a gente segue aqui, tá bom? Então, não olhem tanto para lá até que eles resolvam. A gente vai seguindo aqui. Havia um slide para apresentar, mas não tem nenhum problema. O texto que você tem aí, a Bíblia que você tem, embora ela possa vir mais ou menos como um único livro, como a gente encontra aqui, físico, e talvez na sua coleção, mas a Bíblia ela não é um único livro. Na verdade, é uma coleção de livros. Por isso o termo biblos, a ideia de rolos, a ideia de uma biblioteca que temos. É uma coleção de 66 livros, conforme a nossa Bíblia protestante, que vocês sabem que está dividida em 2 grandes blocos. Antigo Testamento, referente à Antiga Aliança com o Antigo Israel, no total de 39 livros, e o bloco da Nova Aliança, que é referente ali ao novo pacto, ou a renovação do pacto, se dada pelo Messias, se dada por intermédio de Jesus, e esse novo pacto, aos livros referentes a esse novo pacto, a chegada de Jesus, e falando também sobre a profecia do seu retorno, é chamado de Novo Testamento. 27 livros. Isso aqui é coisa que vocês estudam em escola bíblica dominical, mas eventualmente a gente esquece. Então é bom a gente lembrar. Lembrem que esse Antigo Testamento é o mais, como o próprio nome coloca, né, antigo. Ele tem muito mais tempo do que o Novo Testamento. O Novo Testamento é datado de 2.000 anos atrás. O Antigo Testamento, os livros mais antigos, há 3.500 anos atrás, uma época muito remota, e foi escrito não em português. Talvez você ali está vendo qualquer coisa, por exemplo, séries sobre a Bíblia, ou até mesmo tem novelas agora sobre a Bíblia, aí você imagina, né, que foi feito em português. Português nem era idioma nessa época, foi feito em hebraico muito antigo mesmo. Algumas variantes em aramaico. O Novo Testamento também foi feito em um grego, que é antigo, mas era popular da época. Isso é um detalhe interessante. Às vezes tem pessoas que querem tornar a Bíblia algo muito obscuro, querem que a Bíblia não seja tão fácil de se entender. E alguns dizem, não, só eu entendo, eu explico para vocês, vocês vêm me ouvir porque eu explico. E é uma postura errada. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Grego koiné significa o grego comum da época, era o que qualquer um falava, era o que qualquer um entendia. O Novo Testamento foi escrito na boca do povo. Significa que a gente tem que facilitar a comunicação do Novo Testamento. Se tem pregador aí ou algum professor, entenda que a tua tarefa como pregador, como professor, alguém que ministra estudos, quer seja numa escola bíblica, quer seja de um púlpito como esse, quer seja em um grupo pequeno, a tarefa não é dificultar as coisas. A tarefa do pregador, a tarefa do professor, a tarefa daquele que ministra estudo bíblico é estudar aquilo que é um pouco mais complicado, mas transmitir de maneira simples, de maneira que seja compreensível, porque esse foi o propósito do Novo Testamento. Não pode voltar? Isso, é esse aí que é o slide. Então, nesse slide aqui, é muito do que nós estamos falando. Isso aqui vai ficar disponível para vocês. Aqui é uma tabela periódica, aproximando tabela periódica, quem não gosta muito de química, mas essa aqui é uma tabela periódica bíblica, né? Então dá para você ter ideia dos livros Antigo, Novo Testamento, classificações, para você ter ideia de que é uma biblioteca, ela é muito profunda, muito complexa e ao mesmo tempo ela é muito alinhada. Mas algumas dúvidas existem quando você olha esse universo de livros. Você, rapaz, há 3.500 anos atrás, e depois o cara escreve 2.000 anos atrás, escreve em circunstâncias diferentes. Não tem contradição desse negócio aí? A gente não viu todo o processo, não teve gente que deu uma adulterada nisso, não teve gente que modificou algumas coisas. E esse negócio de 3.500 anos atrás, nem energia elétrica tinha. 2.000 anos atrás,
Imagina lá o grupo de WhatsApp de Jesus e dos discípulos. Hoje vamos para Jerusalém, #partiu, bora. Só vamos. E aí, botando no status dele lá, partiu Jericó. E aí uma foto com o cego de Jericó lá do lado. Aqui, ó, mais uma cura, #glória ao Pai. Você consegue imaginar esse tipo de coisa? Não existe isso. A gente está tão acostumado com o nosso mundo que nós acreditamos que o mundo antigo era dessa maneira. E quando a gente descobre que não é, então esse mundo não tem nada para ensinar para a gente. Não tem energia elétrica, não tem internet, não tem nenhum dispositivo eletrônico que a gente está acostumado. Não tem carro, não tem nada disso. Então, esse pessoal não tem nada para ensinar para a gente. Não tem nada para ensinar para a gente. Esse é um dos principais argumentos para falar que a Bíblia ela não é mais um livro atual. E é lógico, então, que para falar de atualidade da Bíblia, eu preciso obrigatoriamente passar nesses termos. Se ela é confiável. Será se a Bíblia ela é confiável? E muita gente tem colocado confiabilidade. Mas os originais se perderam. Não tem, cadê o documento que Paulo assinou lá? E aqui Paulo assinou e mandou para a gráfica, mandou para a editora. Tem? Não tem. Não tem o impresso, mas tem pelo menos o Kindle. Cadê o e-book aí de Paulo? Paulo escreveu, ele mandou o e-book para a Amazon e baixou o original. Tem? Não tem. Então, como é que você pode acreditar nesse livro que não tem nenhum original? Só tem cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E nós ainda pegamos a cópia da tradução da tradução da tradução. Como é que a gente pode garantir que esse negócio aí é real, é verdadeiro? Quem que me garante aí que no meio do caminho a igreja olhou para esse texto aqui não é muito bom, vamos dar uma alterada porque a gente fatura mais, a gente ganha mais lucro, então vamos dar uma modificada? E aí, para a gente saber, então, sobre a atualidade da Bíblia, obrigatoriamente a gente tem que passar por alguns estágios e a gente tem que passar por confiabilidade da Escritura, tá bom? Então, eu precisava passar essas informações iniciais para vocês. O irmão pode colocar lá naquele slide que tem alguns livros. Muito do que eu vou falar, eu vou estar citando material, que é material do conteúdo de aula lá do seminário. E aqui eu estou fazendo alguns recortes das aulas de introdução bíblica para a palestra. Mas quem quiser se aprofundar, estão aqui alguns livros que podem te ajudar a te aprofundar nessa área. Talvez seja algo que você esteja debatendo, ou que você como líder de adolescentes, de jovens, precisa, ou mesmo debatendo com alguém da faculdade. São alguns materiais que você pode encontrar de maneira bem fácil aí na internet ou nas livrarias daqui de São Luís. Não pode avançar? Não estou ganhando por merchan, viu? Não ganho por merchan, não, só recomendo boa literatura. Se eu ganhasse, seria bom, né? Mas não. Pode avançar. Pode avançar? Pronto, a gente chega aqui então, já que para falar que a Bíblia é atual, a gente tem que passar por alguns estágios. Então, por que a Bíblia ainda é atual? Em primeiro lugar, eu preciso verificar com você, porque ela é o registro da revelação de Deus. A gente tem que partir desse pressuposto que a Bíblia ela é o registro da revelação de Deus. Você olha ali, tem um texto, que é o texto de Hebreus capítulo 1. O que é que diz o texto de Hebreus capítulo 1? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antepassados, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. O autor de Hebreus, ele reconhece que Deus está falando na história, que Deus está se comunicando na história. Em outras palavras, que Deus estava se revelando na história. Se você entendeu bem, está se revelando não é um ato, é um processo. É um processo. Não foi mais ou menos o seguinte, Deus se revelou, mas sim Deus esteve se revelando na história. Isso significa então que não foi mais ou menos um ditado. Aí Moisés está lá, fala a Deus, e fecha os olhos, ou então criptografou, né, foi lá e botou tudinho e escreveu, e Deus falava e ele escrevia, tudo de uma vez está aqui, e de repente, nossa, 5 livros que eu escrevi, nem prestei atenção. Não foi dessa maneira o processo. Nós tivemos Deus aparecendo, como por exemplo, o próprio Moisés, no episódio da sarça, falou do anjo do meio da sarça com ele, chamando Abraão, falando com Abraão, mas não somente falando diretamente, através de eventos, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, mesmo um evento complicado como o evento de Babel, também Deus esteve falando com o seu povo e faz parte de nossa história, então ele esteve se revelando, e muitas maneiras nós aprendemos. Então, o que a gente pode pontuar aqui baseado neste texto? Deus se revelou de que maneira? Não através de um ato. Deus desenvolveu um processo de revelação ao longo da história, e ele se valeu de diferentes maneiras. Como eu disse para vocês, não foi, primeiramente Moisés foi lá, fechou os olhos, sim, escreveu.
Aí depois, Moisés morreu, preciso de outro. Vem cá, Josué, continua o processo. Como se fosse da mesma maneira. Não, teve estágios diferentes e de maneiras diferentes. Você vai ver, por exemplo, o profeta dizendo, veio a minha palavra do Senhor, ou outro dizendo, em sonhos o Senhor falou a mim, ou de maneira muito clara, como é com Moisés, Deus falando de tete a tete, como um amigo fala, vai lá, conversa, né? Chega, rapaz, hoje o dia não foi bom, vamos lá, senta aí, conversa. E era mais ou menos o que acontecia ali com Moisés. E é lógico que essa revelação, alguém pode perguntar, se Deus estava se revelando na história, significa que Ele ainda está se revelando nesse sentido, ainda hoje? Significa que nós podemos, está faltando mais livros na Escritura? Não podemos escrever então mais livros aí, talvez um terceiro testamento, está precisando? Vamos pegar os apóstolos da era moderna aí do Brasil, que tem apóstolo pra caramba, e aí esse galera é apóstolo, né? Então vamos pedir para eles escreverem novos livros. Heresias capítulo 1, Heresias capítulo 2, esse tipo de coisa aí para escrever, não dá. A revelação, Deus esteve se revelando. Nota que eu coloquei no passado. Eu não disse Deus está se revelando. Ele esteve se revelando. E aí, tudo começa com Moisés no Gênesis e finaliza no Apocalipse com João, o apóstolo João. Significa então que Deus esteve se revelando e trouxe uma revelação completa. E a resposta é não, não há espaço para uma nova revelação. Do ponto de vista técnico de revelação da mensagem necessária sobre quem é o Cristo, não há mais revelação. Eu não sei se isso te frustra, mas eu estou muito feliz, porque o que eu preciso é ler ela está aqui, não tem nenhum mistério lá para frente. O problema é meu coração, e não o futuro, ou o passado, ou o presente. O problema está comigo. O problema não está com o tempo, o problema não está com Deus, o problema está comigo. Então a gente precisa olhar para esse texto, olhar para as Escrituras. Mas alguém pode perguntar, sim, então o que é revelação? Irmão, eu visitei uma igreja, e aí eu estava lá, um irmãozinho daquela igreja, ou uma irmã daquela igreja, disse, eu tenho uma revelação. E ele disse que do alto do céu, um anjo com uma espada de fogo veio e disse para mim que tu vai casar com a irmã que está do teu lado. Aí alguns, glória a Deus, aleluia, foi uma revelação de Deus. Bem, quero te informar que a revelação não é dessa maneira que nós acreditamos e nem professamos, mas isso é coisa da denominação de vocês. Não, conforme a própria Escritura, ela aponta, e ela aponta que ela é o registro da revelação. Revelação é uma palavra que significa aquilo que estava oculto e que foi trazido, que foi colocado em evidência. Ou, mais ou menos, a ideia de uma cortina de teatro, que ela está fechada, e você não consegue olhar as cenas que estão atrás, os atores posicionados, mas quando finalmente é puxado e a cortina se abre, você pode ver de maneira muito clara onde está cada personagem, o cenário e tudo. E você pode ver. A ideia de revelação é mais ou menos isso. Algo que nós não poderíamos ter acesso e Deus descortinou. Deus revelou. Deus revelou. E o que foi isso então que Deus revelou? De maneira muito resumida, mas também complexa, o Cristo. Porque tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Mas de maneira mais clara, para que a gente possa entender, toda a revelação é sobre a história da salvação. De como Deus cria o mundo e o mundo cai, e o próprio Deus toma a iniciativa de salvar esse mundo. Salvar eu e você. Essa é a história que nos é passada. E não é somente história para ser ouvida, mas é a verdade sobre quem somos. Isso é a revelação. Nós não poderíamos saber de um Deus criador se Ele não se revelasse a nós. Nós não poderíamos saber de um Deus salvador se Ele não se revelasse a nós. E nós nem poderíamos professá-lo como salvador se Ele não nos salvasse. Alguns até resumem a Escritura em 4 pontos. Criação, queda, redenção e consumação. Que Deus nos criou, mas nós caímos e levamos o mundo conosco. A maldição de Adão caiu sobre todo mundo. E de Gênesis 3 em diante, é como Deus tomou, não a gente, tomou a iniciativa de nos salvar. Deus tomou a iniciativa de nos salvar. E por fim, então, temos a parte lá da consumação e da eternidade. Ou seja, tem alguma coisa para revelar sobre a criação? Tu tem alguma informação aí? Tem algum informante? Não. Tem algo para falar sobre o final dos tempos? Já foi falado? Não. Então, cabe a nós sermos, conforme alguém diz, profeta de segunda mão.
que é agora não dar uma nova profecia, mas interpretar aquela que a nós foi confiada. E o mesmo Espírito que revela é aquele agora que nos explica, Então, por mais que pareça ser muito espiritual, alguém que diz, esquece a Bíblia porque eu falo diretamente contigo, por mais que pareça ser muito santo e muito espiritual, no final das contas esconde um absurdo muito grande. Uma frase que me ajuda muito e me ajudou muito na carreira cristã é a seguinte: fé demais não cheira. Fé demais não cheira. Santidade demais, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com santidade demais. Alguém que não parece ser humano, alguém que não parece sempre ter, não, Deus falou diretamente comigo, eu tenho isso daqui e tudo mais, tome muito cuidado. Eu não estou falando que nós não somos santos e nem temos que trilhar no caminho da santidade, mas continuamos pecadores e dependemos desesperadamente de Jesus em sua palavra. Dito isso, então, continua ainda sobre essa parte de revelação, pode deixar o slide atual. Você pergunta, então, quais foram esses meios de se revelar? Eu vou citar aqui alguns para vocês. Nos livros que eu recomendei, e também lá no seminário, a gente trabalha com mais detalhes, mas aqui eu quero lembrar algumas maneiras. Deus se revelou aparecendo pessoalmente, Deus se revelou por meio de visões, Deus se revelou falando por meio de sonhos e, principalmente, por meio da pessoa de Jesus. Lembra daquela passagem em que Filipe chega para Jesus e diz, Jesus, a gente está aqui agora, sou mais íntimo, a gente já postou mais 2 selfies junto, a gente agora, eu administro de vez em quando as redes sociais, então já que a gente é mais amigo, eu posso fazer uma pergunta, posso te pedir uma coisa? Mostra-me o Pai. Qual foi a resposta de Jesus para Filipe? Não aprendeu nadinha, Filipe. Tu não sabe quem vê a mim vê o Pai? É isso que Jesus quis falar. Ou na linguagem de Paulo, na linguagem do apóstolo Paulo, ele é a imagem do Deus invisível. Um Deus impossível de ser visto, Jesus é a imagem perfeita dele, é a revelação perfeita dele. Então, ele esteve se revelando na história, mas principalmente o Cristo, o Messias, ele é a revelação maior. E graças a Deus que a Escritura nos apresenta ele. Não há outro caminho de conhecermos Jesus a não ser pela Bíblia. Se Jesus é a palavra encarnada, não existe outra maneira de conhecermos a palavra encarnada a não ser pela palavra escrita, pela palavra revelada. E também não podemos entender a palavra escrita revelada sem relacionamento com a palavra encarnada. Sobre isso a gente pode falar numa outra ocasião, mas leve isso para casa. As duas coisas estão juntos. Então a gente entendeu que a Bíblia é atual porque ela é a revelação de Deus, o registro da revelação de Deus. Mas aquele velho argumento, lá do início, de quando nós estávamos conversando, pode voltar. Bem, mas beleza. Digamos que Deus mesmo falou com Moisés. Deus apareceu lá, falou com Moisés lá da sarça ardente. Deus falou. O que me garante que na hora que Moisés viu, a sarça pegou fogo rápido, mas isso não fica legal escrevendo. Eu vou colocar que foi uma sarça que não se apagava. Ou o que garante, como uma das histórias mais engraçadas, a gente estuda algumas curiosidades, e na época de seminário, uma das histórias mais engraçadas, mas que é verdadeira, é sobre como algumas pessoas dizem que nós temos exagero nos evangelhos. Então imagine a história mais ou menos da seguinte maneira. Jesus estava com os discípulos, tinha pouca comida, eles passavam por dificuldades mesmo, lá na região da Galileia, ali naquele setor da Palestina, e especialmente na região de Jesus. Então Jesus está com os discípulos, ele precisa se alimentar com a galera, mas tem pouca comida. Jesus então era um bom divisor, ele pegou lá, você sabe quando você está dividindo comida com o irmão? Uma galera sabe disso que eu estou falando. Quem teve que dividir alguma comida, alguma coisa com o irmão, às vezes lá, e não é porque falta, é porque o irmão não quer dar nem mais, mas também não quer menos do que o outro tem. Então, independente de quanto tenha, se tem 2 quilômetros de bolo, ou tenha somente 1 centímetro, tem que cortar no lugar exato, tem que ser no tamanho certo. Aí pega lá, bota a fita e cortou, pronto, não está errado, esse é o teu, esse é o meu, e segue a vida. E aí desse ponto, é a maioria das brigas entre irmãos que nós temos, vindo desse ponto aí de dividir as coisas. E digamos que Jesus seria, então, um bom divisor, tinha pouca comida, mas ele conseguiu dividir a comida exata para os discípulos.
E aquilo impressionou tanto que os discípulos chegaram e contaram para as pessoas. Pai, a gente estava lá, tinha pouca comida, mas Jesus dividiu de maneira muito bem que a gente até se impressionou com aquilo. Aí a pessoa que ouviu disse, pá, essa história é boa, mas vai ficar mais bonita se tiver mais gente. Só 12 não é interessante. Aí, ó, Jesus estava lá, tinha 50 pessoas, tinha pouca comida, e aí ele dividiu certinho e alimentou. O cara, opa, essa história é bonita, mas se tiver mais gente, ela fica melhor ainda. Se tiver mais gente, ela chama mais atenção. Aí o cara que contou para outro, Jesus estava lá, tinha 300 pessoas, nota que já aumentou a cifra, né? Jesus estava lá, tinha 300 pessoas, ia ter 300 pessoas lá, ele tinha pouca comida, conseguiu dividir para todo mundo. E aí o cara, quando foi registrar, vamos colocar mais um zero aqui? 3 mil, pronto. Resolve. E aí, vamos reduzir a quantidade de comida, chama mais atenção? Coloca só 5 pães e 2 peixes. E aí, vira essa história. Não estou dizendo que é assim, mas eu estou dizendo como é que é o argumento. Dizendo que o que nós temos passou por um processo de adulteração. Que o que nós temos passou por manipulações. Algumas pessoas dizem até que é a igreja que manipulou a Bíblia. A igreja que inventou a Bíblia. O que nós temos a aprender com isso? Será que o texto que nós temos ele é confiável? Como pode avançar para a segunda parte? Por que a Bíblia é o registro da revelação? Por que a Bíblia, desculpa, é atual? A gente já viu porque ela é o registro da revelação de Deus, mas ela é atual também porque o texto é confiável. Embora esses argumentos pareçam muito bonitos e muito belos, a primeiro momento, alguém disse que a Bíblia é falha porque é cópia da cópia da cópia e nós não temos mais os autógrafos, ou pode ter sido adulterada. Quero dizer para vocês que existe uma ciência chamada crítica textual. E que nessa ciência chamada crítica textual não está só protestante, não está só católico, não está só judeu, mas até ateus. O que é crítica textual? Crítica textual, conforme está ali, é a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho escrito cujo autógrafo não mais existe. Se você pensa, o que é o autógrafo? É o original, aquele que foi escrito pelo próprio punho de Paulo ou pelo secretário dele, esse que é o autógrafo. Não se tem mais. Só que, o que é essa ciência? O que é essa crítica textual? A crítica textual é um trabalho de voltar na história, voltar no passado e reconstruir o que temos a partir de todos os manuscritos disponíveis. Algumas cifras de que nós temos, pelo menos, 24 mil manuscritos disponíveis. 24 manuscritos só do Novo Testamento disponíveis. Esses manuscritos, então, são de traduções, esses manuscritos, eles são de versões, esses manuscritos são de quando os pais da igreja, os primeiros teólogos, escreveram partes e deixaram ele. E quando você pega o texto de 2021, 2020, de 2000, da década de 90, e compara com esses textos lá do século II, século III, século IV, a precisão é basicamente 99,9%. Tem algumas variações? Com certeza. Mas, imagine, você tem 24 mil textos, é muito mais fácil identificar o erro quando você tem muitos textos do que quando você tem poucos textos. Pense da seguinte maneira: você escreveu uma carta para um amigo seu e, no meio da carta, você disse que eu vou buscá-lo, vou te buscar. Você escreveu lá na carta. E tem 3 cópias dessa carta. Em uma tem vou te buscar, mas em 2 tem vem me buscar. A pergunta é, qual é o que é verdadeiro dali? Eu só tenho 3, um diz vou buscar, 2 diz vem me buscar. Não dá para saber qual é o verdadeiro. Se quem escreveu a carta morreu, se quem recebeu a carta morreu, e não dá para saber quem copiou de quem. Elas são do mesmo período. Então, quanto menos manuscritos, mais difícil dizer o que é preciso. Agora imagina 24 mil manuscritos da mesma coisa. 24 mil. E você tem 2 que dizem assim, vem me buscar. E você tem 23.998 que diz, vou te buscar. Aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Nos 23 mil. E fica fácil de entender, aqui houve algum problema. Esse ouvidor, alguém que ditou, houve algum erro. A crítica textual é essa ciência que vai investigar tudo isso. E não é só coisa de protestante, como eu disse para vocês, não é só coisa de cristão, no caso só falando de católico. Nós temos equipes bem capacitadas de linguistas judeus e mesmo ateus
participando disso, e existe todo um método científico. O que eu quero dizer para você, então, é que o texto que eu e você nós temos é confiável. Não existe texto nenhum no mundo que passe por mais análises críticas e científicas do que as Escrituras. E não existe nenhum texto que tenha cifras tão imensas de manuscritos para ser comparado quanto tem as Escrituras. Inclusive, tem até o processo agora de digitalização desses manuscritos, que até então você só pode acessar de alguns museus, mas alguns já podem ser verificados na internet, e daqui a pouco, algum tempo, você mesmo pode verificar por si só alguma variante lá na internet. Você vai ter acesso a esses manuscritos que estão sendo digitalizados. O que eu quero dizer para você é que o texto que nós temos, ele é confiável. Mas a gente precisa admitir, aconteceu algumas alterações? Aconteceu algumas alterações. Por exemplo, vamos lembrar que não tinha imprensa, não tinha impressora na época. A gente está tão acostumado com impressora, briga com ela, não sabe a bênção que é a impressora. Quando a impressora trava e você briga com ela, ela resmunga lá no coração e diz, então copia. Então copia. Vai lá, vai de próprio punho. Então copia. Como era o mundo sem mim? É isso que a impressora pensa. E diz, e aí ela não pode se comunicar com você. Brincadeiras aí, deixa de lado. Mas a impressora é muito importante, porque você tem lá uma fotocópia. Você tem precisão. Mas como era o mundo sem impressora? Imagina, você queria ter um livro que alguém tem, como é que você pode adquirir esse livro? Ou você é muito rico para comprar ele em valores absurdos, porque tem que contratar um escriba, tem que contratar a matéria-prima, e tem que esperar o tempo, e tudo isso é muito caro. Ou você tem que aprender a ler e ir lá copiar no canetão, de próprio punho. Imagina aí escrevendo todos os volumes das Crônicas de Nárnia. Bem legal, né? Ou a trilogia do Senhor dos Anéis, escrevendo de próprio punho, do início ao fim. Ou imagina, irmão, só vai ter Bíblia agora quem copiar a sua. Imagina aí copiando só Judas. Só Judas, já seria bem complicado, principalmente para quem já até se desacostumou de estar escrevendo, está só digitando. Meu Deus do céu, como era o mundo sem teclado, como era o mundo sem impressora, era dessa maneira. Para isso, então, significa que a gente tem uma figura que é chamada de escriba. O escriba é ele que faz a cópia, de maneira mais fácil, entendendo os copistas. Só que vamos lembrar, essa galera, às vezes, escrevia até de noite, e não tem energia elétrica. Eles escrevem à luz de quê? Luz de vela, a luz de algum tipo de, para nosso contexto, lamparina, que é candeia para eles. Então, era muito complicado. Então, se você, quem nunca entregou um trabalho na faculdade que esqueceu de botar uma preposição, ou esqueceu de botar uma letra, botou vírgula demais ou não botou ponto, quem nunca fez isso aí? Todo mundo faz. Isso, rapaz, pelo amor de Deus, eu já li isso daí 7 vezes e não vi esse negócio aí. Aí alguém pela primeira vez olha lá, ixi, está erradão aqui, ó. Você errou na concordância verbal. Você errou em alguma palavra. Você colocou nós vai. Então, como é que eu posso colocar nós vai num trabalho que é para entregar e está valendo a minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Mas faz. Você está tão envolvido com o texto. Então, se a gente com internet, se a gente com boa iluminação, a gente com corretor automático erra, imagina essa galera. Na verdade, eles são muito mais precisos do que a gente, mas continuavam sendo homens, continuavam sendo falhos. Então, algumas vezes eles olhavam lá, estava escrevendo daqui, olhava, via uma letra lá e aqui colocava outra. Muito cansaço. Imagina todo santo dia escrever. Então, chegava à noite, você está vendo lá, olha, cão, aqui coloca cachorro, mas depois está colocando gato, está misturando as coisas. Então, não é incomum que essas coisas aconteçam, só que na comparação dos manuscritos, é visto onde teve o erro e é fácil identificar. Opa, aqui o escriba estava cansado, ele errou. Às vezes, lembra que quem já teve essa experiência de ficar olhando e copiando, qual é o melhor? Olhar ou copiar, ou ter alguém para dizer para você enquanto você copia? Algumas vezes os escribas, então, tinham auxiliares que falavam as coisas para ele. Só que quem não conhece aí alguém, né, que você fala uma coisa e entende outra. É basicamente aquele velho personagem, né, da antigo aí, uns poucos mais velhos vão lembrar, a velha da Praça é Nossa, que você falava uma coisa, mas ela tinha problema de audição, ela ouvia outra coisa. Galera aí, na década de 90, vai lembrar, né, os mais recentes não conhecem, mas é mais ou menos a ideia daquela que
falava, era um personagem cômico, alguém falava uma coisa, ela entendia a outra completamente distorcido, porque ela tinha problema de audição. Bem, mas às vezes acontecia, o escriba está cansado e você fala uma coisa, o cara falava uma coisa e ele escrevia a outra. E isso, quando se compara, um por um dos manuscritos é visto. Esse daqui também teve esse problema de alteração voluntária. Mas também, involuntária, desculpa, mas também teve alterações voluntárias. Aí você diz, é sobre isso que eu queria saber. Teve alterações voluntárias, se alguém foi lá e alterou de maneira voluntária a Bíblia. Sim, teve. Teve gente lá que tentou corrigir, viu lá, por exemplo, os evangelhos. Aí você tem algumas cenas que são narradas em Mateus, Marcos e Lucas. E às vezes Mateus dá um detalhe, às vezes Marcos dá outro detalhe, às vezes Lucas dá outro detalhe. Aí o escriba, rapaz, isso aqui está muito confuso. Eu vou resolver esse problema agora. Então, depois de Mateus, Marcos, Lucas ter escrito, né? Depois de o Espírito Santo ter inspirado eles, mas o escriba disse, hoje eu vou resolver isso aqui, eu vou harmonizar tudo. E aí ele alterou as coisas, tentando harmonizar tudo. Aí onde tinha um cego, não, mas o outro disse que é 2, bora botar 2. Aí, quando a gente vai comparar, opa, aqui a gente tem uma alteração. E essa daqui não foi porque o cara estava cansado ou ele ouviu uma coisa errada. Ele propositalmente quis fazer, com boa intenção, mas fez errado. E aí tem algumas outras alterações voluntárias, que ele acha que a geografia está errada, ele acha que o tempo estava errado e tenta consertar, mas tudo isso já foi detectado. É detectado na crítica textual e diz, opa. Inclusive, quem estuda seminário sabe que quando você pega o texto original, quer seja no grego ou no hebraico, tem um monte de sinais indicando variações. Você lê lá, aí diz, olha, mas tem um papiro que diz isso, tem um pergaminho que diz isso, porque pode ter sido variações, mas a regra geral diz isso daqui, e é comparado um por um por um. De maneira curiosa, você pode imaginar qual era o melhor copista, qual eram os melhores copistas. Na sua cabeça você pensa, quem seriam os melhores copistas, então, para a Bíblia? Os analfabetos. Porque exatamente porque não sabe ler, eles desenham, então eles desenhavam tudo certinho. Porque quem sabia ler já achava que sabia o que tinha e botava umas coisas erradas lá. Então, de maneira curiosa, eles eram os mais confiáveis, porque como não sabiam ler, então eles desenhavam. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos um texto que é confiável. Bom, pode passar, antes de passar, aquele fragmento de texto que nós temos ali é na comunidade de Qumran, que eram os essênios, e aquele ali é um dos fragmentos que estavam mais intactos, que estavam em melhores condições, que é o fragmento do profeta Isaías. O irmão pode avançar, e eu vou falar um pouco a partir do próximo slide. Não sei se você consegue ver, talvez se puderem desligar só essa luz aqui para ver esse slide aqui, não sei como é que pode fazer isso. Também, se for muito complicado, pode deixar. Lá na imagem que você tem na extremidade direita minha, aquela lá que você tem uma região desértica, e tem até umas cavernas, eu não sei se você consegue ver. Deu não, né? Tranquilo. Ali naquela região, era das localizações aonde estavam estes livros e esses fragmentos. Aí você pergunta, quem é o doido que leva uma biblioteca para o deserto? Quem é esse maluco que vai ali, deserto, não tem ninguém ali, não tem habitação? Quem é que faz essas coisas? Eu preciso explicar isso aqui para vocês rapidamente. Vocês conhecem na Bíblia fariseus, saduceus, herodianos, vocês conhecem essa galera, mas existe um grupo que era tão importante, mas não é citado diretamente na Bíblia, que é um grupo chamado essênios. Essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo que eles acreditavam que o verdadeiro Messias viria para o Israel verdadeiro. E eles acreditavam, isso parece muito com algumas verdades do Novo Testamento, mas eles acreditavam que o Israel estava todo corrompido, pelo sistema político, por se vender para Roma, e por qualquer outra coisa, estava todo corrompido. E o que eles disseram? O Messias vem, mas só vem para o verdadeiro Israel. Ele não vem para essa bagunça que está aí em Jerusalém, não. Esses caras que só vivem se vendendo aí por corrupção ou por qualquer outra coisa. É só um sistema de safados. E você sabe que Jesus denuncia isso, uma galera denuncia isso. Qual foi a atitude deles? Vamos criar uma comunidade dos verdadeiros israelitas no deserto, porque o Messias vai vir para os verdadeiros israelitas. Então eles criam essa comunidade, é uma comunidade que vive no deserto, é uma comunidade de eremitas, e que se intitulam o verdadeiro Israel. E é lógico que como eles vão para lá, se desenvolvem no deserto, e ali é uma das cavernas onde eram as bibliotecas deles, então eles levaram
todo o aparato que eles tinham de escritura, que a gente chama de Antigo Testamento, mas para eles eram a escritura, e todos os livros da tradição deles. Então tem os livros que consideramos ser apócrifos, mas eles levam também estes outros livros para lá. É por isso então que nós temos esse livro do profeta Isaías quase intacto. Estava guardado em vasos de barro, e a história tem provado, e a arqueologia muito mais, mostrado que vaso de barro consegue preservar por muito tempo ali pergaminhos, papiros ou que pode ser depositado lá dentro. Aqui do lado da minha extremidade esquerda, você vai ver alguns dos tipos de vasos que foram usados para guardar muito desses manuscritos. Essa comunidade ela desapareceu quando os romanos acabaram com ela, finalizaram com ela, mas antes de desaparecer, eles guardaram a maioria da sua biblioteca aí nesse lugar, guardado nesses vasos de barro. Por volta da década de 40, já da nossa era, 1947 ali, um pastor estava indo pelaquela região, ele encontrou um monte de vaso, ele disse, rapaz, encontrei uma coisa ali, eu não sei o que é não. E aí você sabe que conhecimento vale, né? Mal sabia ele que era um maior tesouro e ele não sabia o que era. E aí chamou outras pessoas, foram lá, detectaram que valia bilhões, porque era a biblioteca dos essênios, eram esses manuscritos, e o cara não ganhou nada, porque ele não sabia o que era aquilo ali, né? Descobriu um dos maiores tesouros da história, e não ganhou nada, porque ele não sabia nem o que era, porque ele não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha nada, e encontrou. E aí esses livros são datados de 300, 200, 100 antes de Cristo. Se você me percebeu o que eu estou falando, nós estamos falando de manuscritos preservados integralmente de mais de 2.000 anos atrás, de antes de Cristo. E aí a crítica textual, que é essa equipe, que é essa ciência que compara, pegou então o que nós temos, o irmão pode voltar ao slide passado, pegou aquele trecho ali do profeta Isaías, pegou o que tem do profeta Isaías e comparou com o que eu e você temos hoje de profeta Isaías. De que a nossa tradução em português ela é baseada, de tudo que nós construímos é baseado. O resultado foi uma precisão de 99,9%. Ou seja, nós temos um texto confiável. Se você acredita que é a palavra de Deus, o problema é seu, mas que é confiável é. Se você acredita que é inspirado, é problema teu, mas que é inspirado é. Então, esse argumento, que é cópia da cópia, no final das contas é só de um coração que não quer acreditar. Porque sim, confiável é. Porque sim, passando por todo o crivo da ciência, ele é confiável. Então, a precisão foi muito grande. O irmão pode avançar. Isso é interessante você perceber como Deus preservou a Bíblia na história. O irmão pode avançar. Então, foi preservado em papiro, e todas essas cópias passou pelo papiro, você pode olhar ali desde a planta, seu desenvolvimento, chamado também de curtição, até ali ele registrado, o irmão pode avançar também. Uma outra tecnologia em que a Bíblia foi colocada, o irmão pode avançar, o próximo. Pergaminhos. Pergaminhos já é um desenvolvimento também tecnológico para a época. Ao invés de escrever em papiro, que era muito mais fácil de se destruir e perder, era utilizado couro, então pele de animais, e ali na gravura que você tem do lado extremo direito, tem lá ela sendo curtida para se esticar, depois ela fica mais ou menos daquele jeito ali, aqui está mais digital, e finalmente ela é escrito nela, o escriba, o copista copia nela, e ela é costurada e tem aqueles rolos ali, que eram extremamente pesados. Por vezes, alguns livros maiores precisavam de 2, 3, o livro de Salmo é 5 livros, 5 rolos ali. Então imagina você vindo para a igreja com sua Bíblia, trazendo ali num caminhão, um monte de rolo. Não, deixa eu ver lá qual é a hora qual o livro que Danilo vai dizer para me correr lá no caminhão e pegar e procurar. E não tem capítulo e versículo. Aí correr lá, ele todo para achar. Um negócio que é muito pesado. Era bem difícil, era bem complicado. Nós somos a geração que é muito privilegiada. Você tem tudo isso de maneira muito portátil. Aqui, ó, você pode colocar como aplicativo, você pode usar nos seus dispositivos, ou até mesmo a imprensa, o avanço da imprensa aqui nos faz a gente ter aqui. Ó. E mesmo podendo portar os 66 de uma vez, a gente nem lê, a gente não valoriza, fica dias. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia toda, estão 10, 20 anos na igreja e acham uma tarefa difícil, acham pesado. Se você acha pesado ouvir a palavra de Jesus, se você acha pesado, acha que é uma tarefa desgastante,
talvez você não entendeu o que é a mensagem de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Se você não pode nem ler a Bíblia, aqui acha chato, não dá para pegar a cruz e continuar obedecendo ela. Então, pode avançar, irmão. Nós temos também outro avanço, que são os códices. Os códices agora é o mesmo princípio da pele, é o mesmo princípio do couro, só que ao invés de costurar eles em rolos, eles já são costurados ali em blocos. Seria mais ou menos uma versão embrionária de um livro moderno. A pele, o couro, estava sendo costurado para ficar assim em blocos. E em todos esses estágios, nós temos esses manuscritos que eu falei para vocês. E é analisado um por um, quer seja grego, quer seja hebraico, variações em aramaico, alguns estão no aramaico siríaco, alguns estão na língua dos cóptas, algumas estão na variação dos samaritanos, algumas estão vindo de outras traduções, e a crítica bíblica vai. E não é palavra por palavra, é código por código, é risco por risco, para saber se a Bíblia tem erros, para saber se ela não é confiável. E o texto que temos, ele é confiável. E aí a gente entra num problema, então. Se a Bíblia é confiável, o que separa a gente entre acreditar que ela é palavra de Deus ou não? Se o texto é confiável, o que separa entre ela ser ou não atual para mim? É você acreditar nesse terceiro negócio aqui. Se precisar ligar a luz, pode, já passei essa parte aqui. Terceiro lugar, a Bíblia é atual. Porque não importa todos os argumentos humanos, mas ela, no final das contas, ela não é meramente humana, ela é inspirada. Conforme o texto que a gente começou, texto de 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada. Se vocês quiserem ligar a luz lá, podem ligar, porque também tem um probleminha de vista. Aí já atrapalha aqui, viu? Desculpa aí o incômodo, mas acontece. O que significa inspiração? O termo usado em inspiração, me permita fazer isso, normalmente a gente faz só lá no seminário, usar termos técnicos, mas ela vem de uma palavra do grego que é teopneusto, ou teopneusto, que é a ideia de Deus e sopro. A inspiração significa literalmente soprado por Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que as Escrituras foi soprado por Deus, significa que aos homens e mulheres o próprio Deus soprou. Isso implica dois aspectos, que o próprio Deus sopra aquilo que é necessário que entendamos para aqueles homens, e eles inspiram. E eles inspiram. Por que então ela não é só confiável, ela é inspirada, porque Deus sopra. O que Paulo, o que Moisés, o que Mateus, o que Marcos, o que João falam, não é de si mesmo. Como o apóstolo Pedro fala, nenhuma profecia vem de particular elucidação, veio de vontade própria. Mas o Espírito de Deus, o que ele fez? Ele moveu os homens de Deus. Foi o Espírito de Deus que fez isso. Isso implica então, não pode avançar, é o próximo slide. Volta, é de inspiração, esse slide aí. Significa então que o texto que temos, ele é inspirado. A diferença então entre saber que o texto é confiável, mas não é atual para mim, saber que ele é confiável e é atual para mim, está na doutrina da inspiração. Você acredita que a Bíblia é inspirada? Você acredita que o próprio Deus soprou? Você acredita? É fé aqui. Até então nós estávamos no campo de ciência. Até então nós estávamos no campo de debate, de métodos. Mas aquele que professa fé em Jesus, ele professa fé em um Deus que ele diz que se fez carne, é um Deus que encarnou, é um Deus que morre, e é um Deus que ressuscita. Tudo contrário às noções lógicas naturais. Tudo isso é muito lógico. Não, é ilógico. É ilógico. Aí alguém pode pensar, mas é mais fácil acreditar que Jesus nasceu do Espírito de Deus do que acreditar que a Bíblia é inspirada. Bem, meu amigo, acho que é mais fácil acreditar que a Bíblia é inspirada do que acreditar que Deus infinito se limitou, que Deus infinito encarnou. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, isso vem de uma crença de quem tem fé em Jesus. Só pode acreditar na inspiração quem tem fé. Ou seja, se você vive agora duvidando sobre a atualidade da Bíblia, quer seja por causa da tua faculdade,
quer seja por causa do teu ciclo de amigos, quer seja por causa de novos métodos científicos, se você questiona a atualidade da Bíblia, existe uma camada por trás disso. O problema não está com a Bíblia, o problema está no teu coração, o problema está na tua fé. O ponto central não é a atualidade da Bíblia, o ponto central é o teu coração. A tua fé está abalada, se ainda existe. Se ainda existe. Quando alguém deixa de acreditar que as Escrituras é a santa palavra de Deus, quando alguém deixa de acreditar que Deus falou, soprou, isso significa que tem um problema muito grande. E aí, pastores e líderes, às vezes a gente aborda da maneira equivocada, a gente tenta explicar cientificamente uma coisa que é problema de fé. Porque não adianta, eu poderia passar a noite toda aqui mostrando para vocês pergaminhos, mostrando rolos, mostrando evidências, trazendo outros textos, além do texto de Isaías, trazendo outros textos, falar para você, e ainda assim você dizer, bem, mas eu não acredito que é a palavra de Deus, é confiável e daí? Eu não estou ligando. Você entendeu o que eu quis dizer? O problema não é as evidências científicas, o problema é o nosso coração pecador. E a doutrina da inspiração só pode ser crida por um coração que foi mudado por Deus. E toda a Bíblia fala, né, sobre isso. Você tem o texto de Timóteo, como a gente viu, toda a Escritura é divinamente inspirada, mas mesmo Coríntios, ou segunda carta de Pedro, fala sobre isso, que as Escrituras vêm do Espírito de Deus. Mas alguém pode dizer, existe alguma outra evidência? Além disso, irmão, existe alguma outra evidência externa do que aquela própria que os textos bíblicos falam? Deixa eu salientar 3 aqui para vocês. Primeiro, a unidade na diversidade. Nós temos cerca de 40 autores humanos falando do mesmo assunto, falando da mesma coisa. Se você já participou aí de periódico de faculdade, se você já escreveu algum artigo, ou participou aí de um livro que cada autor escrevia um capítulo diferente, você vai ver que mesmo andando alinhado num determinado ponto, depois vai dizer não. Até os próprios avaliadores que vão para a banca, quem aí já passou por avaliação de monografia, de dissertação, de tese, qualquer coisa aí, às vezes sabe que os próprios avaliadores brigam lá. Eu passei numa banca, na banca do mestrado, e o avaliador disse de um jeito, o outro disse do outro. Deixem que briguem, contando que não seja com a minha dissertação, que eles me aprovem, podem brigar. Os caras estão lá, eram pós-doutores, estavam falando do mesmo assunto, e nem por isso concordavam. Sabiam quase tudo sobre aquele assunto ali, e nem por isso concordavam. Imagina então, 40 cabeças, espalhado por espaços geográficos diferentes, espalhado por tempos diferentes. Como é que podem concordar? Ou existe alguma coisa que faz parecer que é eles, alguém que depois escreveu, eu vou dizer que existe Moisés, eu vou dizer que existe essa galera, manipulou, ou você tem que ceder e acreditar que existe uma força maior controlando tudo isso. Em segundo lugar, cumprimento das profecias. Você tem, por exemplo, Isaías citando Ciro, séculos anteriores, por nome. Ainda nem existia o Império Persa. E aí quando lá a Babilônia vai cair, caiu, e aí você tem o Império Persa surgindo, eles vão se lembrar de um profeta que existiu há décadas atrás, antes de Israel cair, e que na profecia dele fala lá, Ciro. E Ciro até se assusta, como pode ter o próprio nome dele? Alguns tentam dizer, não, isso daí foi inventado depois. É a maneira de tentar tirar o crédito. Mas uma outra maneira de perceber é a precisão. E nenhum outro livro que nós temos aí acerta as profecias como a Bíblia acerta. Porque a Bíblia é perfeita, é 100%. Você sabe aí, todo ano o pessoal acerta. Olha para 2020. Daquela galera que vai, né, nas mídias sociais e prevê quem vai ser campeão de Libertadores, quem vai ser campeão de Liga dos Campeões, como é que vai ser, quem vai ser eleito, como é que vai ser as coisas. Ninguém disse, olha, esse ano vai ter uma pandemia. Pô, se os caras sabiam e não disseram, é muita sacanagem. Se os caras sabiam e não disseram que a gente tinha que usar máscara e não adiantaram que era para ir correr atrás da vacina, isso é sacanagem. Eles sabiam e não disseram. Ou então eles não sabiam de nada. E todo ano aí é só invenção. É só invenção o que temos aí todo ano. Mas as Escrituras não.
todas as suas profecias são cumpridas de maneira precisa. E esse outro aí é o último ponto, que também é de fé. Alguns aqui estão para testar. De todos os livros que você pode ler, alguns podem te emocionar, alguns podem até fazer você refletir melhor. Mas o único que pode mudar o teu coração, e que você pode atestar isso, que mudou o teu coração como pecador, foi as Escrituras. Alguns outros puderam falar do teu comportamento, alguns outros puderam falar dos teus traumas, alguns outros puderam te ajudar a entender melhor o mundo do direito, o mundo da administração, o mundo até da interpretação de textos, mas só a Bíblia transforma o coração. Só as Escrituras faz um pecador se arrepender. E se isso não é motivo para você entender que ela é inspirada, a gente está cego sem fé. A gente está cego sem fé. Por isso que eu digo, o problema não é a Bíblia, é o coração. O problema não é no texto, e sim é no coração. Então, por que a Bíblia é atual? Porque ela é inspirada, meu irmão. Por que a Bíblia é atual? Porque ela é inspirada. A gente está chegando na parte final agora, não pode avançar. Eu sei que não é vigília, fiquem tranquilos, eu estou ciente. Sei que não é vigília. A Bíblia ela é atual porque ela é autoridade divina para as nossas vidas. Porque se ela é inspirada, ela é autoridade para a minha vida, para a tua vida. Se ela é inspirada, se Deus soprou aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Moisés escreveu, e ele mesmo cuidou para que, mesmo não tendo mais os originais, mas a cópia da cópia da cópia fosse preservada de maneira fiel, significa que ela é autoridade para a nossa vida. Talvez o grande problema de negar a Bíblia é que nós não gostamos de coisas que ela fala, porque ela fala contra mim, porque eu sou pecador, e ela fala contra o pecado. Ela fala contra você, ela fala contra nós. A Bíblia muitas vezes se assemelha a um espelho, que mostra que eu e você estamos sujos, que mostra todos os nossos defeitos. E se você já viu aquela pessoa que tem problema de autoestima, a coisa que ela não gosta muito é de espelho, porque ela não gosta do que ela vê no espelho. Ela não gosta de si mesma. E de maneira espiritual, o problema com a Bíblia é esse, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós não gostamos do que vemos, porque não é a verdade de Deus. Nós vemos a gente cheio de problema, nós vemos a gente cheio de pecado, nós vemos a nós mesmos, e aí a gente não gosta. A gente não gosta, estamos no mundo aí contemporâneo, de qualquer figura de autoridade, e muito do ataque que nós temos sobre a Bíblia é porque a gente não gosta disso aqui, ó. A gente não gosta de autoridade. Que ninguém dite a minha vida, que ninguém tem que dizer o que eu tenho ou não que fazer. A gente tem que ser uma metamorfose ambulante, ficar mudando direto, ficar tendo uma opinião certa sobre tudo não é bíblico, não é certo, diria alguns. E aí, a partir daí, né, cada um diz, não, segue a tua vida. A Bíblia não pode determinar o teu comportamento e coisas do tipo. A Bíblia é autoridade divina. Por fim, a gente finaliza, penúltimo slide. Por que a Bíblia é atual? Porque ela é a palavra de Deus. Se você acredita que ela é inspirada, se você acredita que ela é revelada, você acredita que ela é a palavra de Deus. Conforme nós temos, se a Bíblia foi soprada, se a Bíblia é autoridade, ela é a palavra de Deus para a gente. Você pode não acreditar que ela é inspirada, você pode não acreditar e pode até detestar a Deus, mas esse fato aqui você precisa reconhecer. É o best-seller mundial por excelência. É o livro mais lido da história. Tem sido mais traduzido, mais criticado, mais atacado, e deve haver algum motivo para isso. E nós acreditamos que o motivo é porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é ela que deve determinar os nossos comportamentos. O grande problema, então, da igreja, ou de nós não querermos ler a Bíblia, é porque o nosso coração não quer ouvir a Deus e continuar na comodidade dos nossos pecados. Porque na hora que eu abrir ela, Deus vai me incomodar sim. Ele vai falar dos meus erros sim. Ele vai falar dos pensamentos que eu não tenho que ter sim. E daquilo que eu deveria me adequar, isso me incomoda. E eu não quero isso. E é mais fácil eu dizer que ela é obsoleta e rejeitá-la do que assumir que o problema está comigo. Que o problema está conosco. Em nenhum momento o problema está com as Escrituras. Está com a gente. E por causa disso a Bíblia é muito atual. Porque ela trata dos nossos problemas. Ela vai dizer, você mesmo é pecador. Nós somos pecadores. Terapias vão te ajudar, mas só Jesus vai te salvar. Terapias podem até te fazer uma pessoa melhor, mas só Jesus vai transformar o teu coração. É isso que ela vai dizer. Você pode até ajudar pessoas, participar de ONGs, e isso te fazer bem,
mas só Jesus pode resolver o problema da humanidade. Só Ele pode resolver. Tua militância política, tua militância social pode ajudar a amenizar um pouco das dores das pessoas, mas a cura só vem através da palavra de Deus. E aí a gente precisa escolher qual caminho seguir. Eu finalizo então com a frase do Billy Graham, que faleceu há pouco tempo, mas grandioso pregador do século XX. Se vocês puderem seguir essa galera aqui, esse camarada aqui no Instagram, Brother Bíblia, tem conteúdo inteligente, a partir de desenhos, podem seguir ele no Instagram, nas redes sociais. Também segue ele, mas sigam lá o Biblonauta, eu tô lá com um projeto de difundir cultura bíblica, seguem lá. E aí ele, nessa arte aqui, ele traz uma das mais icônicas frases do Billy Graham. Ele diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Aquilo que ainda vai ser publicado amanhã, a Bíblia é atual. Porque ela não vai falar sobre os fatos, ela não está lidando com o conteúdo científico, ela está falando de um problema que é nosso todo o tempo, é no nosso coração humano. Queridos, eu teria muita coisa para a gente trabalhar, algumas coisas a gente precisa dar uma leve acelerada. Bíblia. Se a Bíblia não é atual para você, o problema não está com ela, está no teu coração. Se a Bíblia não é atual para você, o problema é teu e não dela. Não é de Deus, o problema é o teu coração. Por algum motivo que até mesmo ninguém sabe, ou você esconde de si mesmo, você não quer assumir que ela é atual. Talvez porque você cultiva algum pecado, talvez porque cultiva algum pensamento, ou talvez porque você não quer ser incomodado com ideias contrárias às suas. Mas no momento em que assumimos que ela é a palavra de Deus e atual, a gente dobra o nosso ser a ela. Ela é confiável? Sim. Agora, é matéria de fé. Se você acredita que ela é a palavra de Deus e acredita que ela é atual. Aí eu pergunto, você tem fé para acreditar que ela é atual? Você tem fé para acreditar que ela é inspirada? Humanamente a gente pode explicar pela lógica que o texto é confiável. Mas só a tua fé, só a fé vai fazer você encarar ela como sendo palavra de Deus atual para a tua vida. E não somente falar. Porque você pode sair hoje daqui dizendo, não, a Bíblia é atual. E continuar o ano todo sem ler ela. O coração fala, a boca fala e o coração está vazio. A Bíblia é atual quando você todos os dias se dobra diante dela para ouvir o santo Deus falar e ministrar aos nossos corações e às nossas famílias.